Questão 39 da UERJ de 98. O número crescente de vítimas de osteoporose, perda de massa óssea, que atinge sobretudo as mulheres na pós-menopausa, é, aumentando o risco de fraturas, leva a uma corrida por novas drogas e terapias. A massa óssea, a que se refere o texto anterior, se constitui principalmente de. Aí, vamos lá. Primeiro que quando a gente fala de estrutura óssea, o osso ele tem como função a proteção e sustentação. Mas a gente sabe também que por a gente ter deposição de fosfato de cálcio na estrutura óssea, né, o que compõe essa matriz óssea é fosfato de cálcio, a gente tem ali uma reserva de cálcio no nosso organismo. Então, o que acontece é que na osteoporose, a pessoa ela não tem uma reposição de cálcio adequada. Então, na verdade, ela utiliza o cálcio no seu organismo, né? Nosso organismo utiliza o cálcio de várias formas, seja para a formação da estrutura óssea, seja nas células musculares para o processo de contração muscular. O cálcio participa, né, da regulação também da atividade do sistema nervoso. A gente vai observar o cálcio tendo função também no processo de coagulação. Então, o cálcio é uma substância muito importante, não só para a formação da estrutura óssea, mas também para a manutenção de várias outras funções do nosso organismo. Quando a gente não ingere cálcio como deveria na nossa alimentação, se a gente tem uma carência de cálcio na nossa alimentação, ou se a gente até ingere o cálcio, mas não tem a vitamina D, que é necessária para a absorção do cálcio acontecer lá na nossa região intestinal, a gente vai ter uma deficiência de cálcio no nosso organismo. A concentração de cálcio no nosso sangue se torna baixa demais. E aí, com essa redução da calcemia, que é o nível de cálcio no nosso sangue reduzido, a gente tem aí a utilização do cálcio que está depositado na estrutura da matriz óssea para tentar regular a nossa calcemia. Então, a estrutura da matriz óssea, ela é uma estrutura formada por fosfato de cálcio. O cálcio, na verdade, o fosfato de cálcio vai ser removido dessa matriz óssea e o cálcio vai ser utilizado para a manutenção da calcemia. O fosfato vai ser rapidamente excretado pelo nosso corpo. Antes de fazer a questão nem é tão complicada assim, né? Vamos lá. Só para a gente resolver e depois a gente faz uma observação sobre esse processo de ossificação. A massa óssea, que se refere ao texto anterior, se constitui principalmente cristais de fluorapatita, não, é hidroxiapatita, né? Não fluorapatita. Então, aí nesse caso, fosfato de cálcio, então seria hidroxiapatita. Escleroproteína queratina. Queratina nem é uma proteína que estaria relacionada, aí, nesse caso, à estrutura de ossos, né? Queratina é uma proteína que está presente na superfície da nossa pele. Então, já não teria nem relação. Se você leu essa queratina aí, você sabe que não teria relação com a questão. Glicoproteínas cristalizadas. Não. Aí, nesse caso, o que a gente tem é a letra D, fibras colágenas calcificadas. Aquela matriz colágena, nesse caso, o colágeno, na verdade, né, a matriz óssea, ela é formada por fosfato de cálcio e você tem aí, nesse caso, também a parte fibrosa. E o colágeno é uma das principais fibras que compõem a matriz óssea. Esse colágeno ele sofre deposição de fosfato de cálcio e aí ele vai se tornar rígido, né, por conta dessa deposição. Então ele sofre esse processo de mineralização. Para esse processo acontecer, a gente tem duas células que são muito importantes no nosso organismo para promover essa manutenção da matriz óssea. Uma que é o osteoblasto, que é para a formação da matriz óssea, promovendo a deposição do fosfato de cálcio. Então, a gente teria aí, nesse caso, quando ele fala da matriz óssea, né, as fibras colágenas, elas sofrem um processo de calcificação. Então, o fosfato de cálcio vai ser depositado. E quem atua fazendo esse processo, auxiliando nesse processo, vão ser as células classificadas como osteoblasto, que são células formadoras dessa matriz óssea. Então, são responsáveis pelo processo de mineralização dessa matriz óssea. Outro tipo de célula que a gente vai encontrar são os osteoclastos, que são células com ação fagocitária, né? Então, aí nesse caso, são células que vão degradar essa matriz óssea. Então, a gente vai observar o seguinte: o cálcio ele pode ter esse movimento do sangue para o osso, certo? Então, isso aqui a gente já sabe, que o cálcio do sangue pode ir para o osso e vice-versa.
Só que aí, para a gente pensar no cálcio do sangue sendo depositado no osso, a gente tem uma célula para atuar fazendo esse processo. Então, a gente tem aí, nesse caso, a célula que leva ao processo de ossificação, que é o osteoblasto. O contrário, promover degradação, desmineralização da matriz óssea, liberando cálcio para a corrente sanguínea, a gente vai ter aí, nesse caso, o osteoclasto, ok? A gente vai observar que a gente tem dois hormônios que atuam no nosso organismo, promovendo o controle da atividade dessas células. Na verdade, controla aí, a atividade dos osteoclastos, e isso pode aí facilitar ou não a atividade dos osteoblastos, né? A gente vai ter dois hormônios. Um que é a calcitonina e o outro que é o paratormônio. O paratormônio é produzido pela paratireoide, enquanto a calcitonina é produzido pela tireoide. O que a calcitonina faz é aumentar o processo de calcificação do osso. Então, aumenta aí, nesse caso, a quantidade de cálcio que vai ser depositado do osso e vai aí, nesse caso, promover a mineralização da estrutura óssea. Como é que a calcitonina consegue fazer isso? A calcitonina, ela consegue fazer isso porque ela vai diminuir a atividade desse osteoclasto. Então, como ela vai diminuir a atividade do osteoclasto, eu vou colocar aqui diminuir o osteoclasto, mas é diminuir a atividade, tá? Como ela vai diminuir a atividade do osteoclasto, ela vai aí, nesse caso, permitir que a atividade do osteoblasto seja maior, promovendo então esse processo de mineralização. Já o paratormônio, ele vai ser um hormônio que vai promover o aumento da atividade dessa célula do osteoclasto. Então, paratormônio e calcitonina agem sobre o osteoclasto. A calcitonina diminuindo a atividade dele, permitindo assim que a atividade do osteoblasto seja maior, promovendo então o estímulo para a mineralização óssea acontecer. Já o paratormônio aumenta a atividade do osteoclasto. Então, o que o paratormônio faz é fazer com que a atividade do osteoclasto supere a atividade do osteoblasto, promovendo, então, aí nesse caso, descalcificação. É óbvio que isso aqui é controlado, né? Existe aí, nesse caso, um controle para a atividade desses hormônios acontecer, para que a gente não sofra o risco, aí, não corra o risco, aí, nesse caso, de sofrer com uma perda significativa de fosfato de cálcio na nossa estrutura óssea. No caso da osteoporose, a gente vê que essa condição acontece justamente porque no organismo não existe disponibilidade de cálcio suficiente para a manutenção da homeostase e o osso acaba sendo aí a fonte de cálcio utilizada nesse organismo. O paratormônio e a calcitonina não agem só sobre osteoclasto, né? Então, eles vão agir também no organismo, promovendo maior ou menor absorção do cálcio no intestino, promovendo maior ou menor excreção do cálcio lá nos nossos rins. Então, quando a gente está falando da calcitonina, a ideia é promover a absorção do cálcio para dentro da estrutura óssea, para poder, nesse caso, compor a estrutura óssea. Então, a gente está falando de uma condição em que o nível de cálcio no sangue está alto para eu poder jogar esse cálcio lá para a estrutura óssea. Se o nível de cálcio no osso está alto, no sangue está alto, fazer essa ação da calcitonina ajuda a regular a calcemia. A calcitonina também pode fazer outras mudanças. Ela também pode promover, nesse caso, alterações em relação à absorção do cálcio intestinal. Se o nível de cálcio, quando está alto, promove estímulo para a liberação da calcitonina, significa que eu não preciso ficar absorvendo tanto cálcio assim que eu estou ingerindo na minha alimentação. Esse cálcio, aí nesse caso, a gente vai observar que a calcitonina estimula a redução da absorção do cálcio intestinal. E uma outra forma da calcitonina ajudar na regulação da calcemia seria promovendo a liberação do excesso de cálcio através da nossa excreção. Então, aumenta a excreção de cálcio. O paratormônio é um hormônio liberado quando você tem uma redução da calcemia, quando você tem pouco cálcio no seu sangue. E aí, o que o seu corpo faz? Se tem pouco cálcio no seu sangue, eu vou tentar de todas as formas aumentar a quantidade de cálcio no meu sangue. Eu posso fazer isso através da absorção de cálcio no meu intestino. Então, um dos efeitos do paratormônio é aumentar a absorção de cálcio intestinal. Eu posso fazer isso evitando que o cálcio saia do meu organismo. Então, outro efeito que o paratormônio vai apresentar é promover o aumento da reabsorção de cálcio nos meus rins. E o terceiro efeito que o paratormônio pode provocar é o aumento da atividade do osteoclasto,
fazendo com que você tenha a desmineralização da matriz óssea, promovendo aí a liberação do cálcio para a corrente sanguínea, para a regulação da calcemia acontecer. Então, toda vez que você pensar em aumento, em uma maior calcemia, a calcitonina vai estar agindo. Quando a calcemia está alta, quem age é a calcitonina. Quando a calcemia está baixa, a gente vai ter o paratormônio agindo, tá bom? Então, nessa questão, o que ele pergunta aí pra gente é sobre a massa óssea, qual é a principal constituição dela? A principal constituição seria de fibras colágenas calcificadas. A fibra colágena é uma das principais fibras presentes aí nessa estrutura óssea e ela sofre o processo de calcificação nesse mecanismo de ossificação que a gente vai observar, tudo bem? Vou sair para que, se vocês quiserem anotar, e para a gente continuar a próxima questão.